Prezados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo nos convida a tomarmos consciência uma vez mais de que há um só Deus, um só Senhor, e nós pertencemos a Deus, e nós somos o povo do Senhor, nós estamos sob o seu domínio, por isso Ele é Senhor. A palavra Senhor em latim quer dizer Domini, Dominus, domínio. Portanto, nós somos o povo do Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, nós estamos sob o seu domínio. Como bem Ele disse na primeira leitura de hoje, a Ciro e a todos nós, que não há outro Deus além dEle, e que todo o poder no qual nós somos investidos na terra vem dEle e para Ele. Portanto, somos o povo do Senhor, pertencemos ao Senhor, Ele é o nosso Deus, é Ele e sobre o seu domínio, que nós então nos encontramos. E aí nós vamos para o Evangelho de hoje. O Evangelho pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, talvez a que passa despercebido por nós, que é o início do Evangelho. E a segunda parte, a célebre frase de Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A primeira parte, então, do Evangelho que eu gostaria de chamar a atenção, meus irmãos. Vejam que os discípulos dos fariseus, e também alguns do partido de Herodes, os herodianos, eles aproximaram-se de Jesus para o testar, para armar contra Jesus. E de que forma que eles então se aproximam de Jesus? De que forma que eles chamam a atenção de Jesus? Através de uma afirmação: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julga os homens pelas aparências. Vejam só, meus irmãos, esta afirmação feita pelos discípulos dos fariseus e pelos herodianos, ou seja, os do partido de Herodes. Foi uma afirmação verdadeira, no entanto, uma afirmação suscitada pela hipocrisia. Embora essa afirmação tenha sido suscitada pela hipocrisia daqueles que a fizeram para Jesus, ela é verdadeira. Portanto, os discípulos dos fariseus, os herodianos, eles não acreditam naquilo que eles dizem. Eles falaram da boca para fora, mas não acreditavam que Jesus era mestre, que Jesus era verdadeiro, que Jesus não julga pelas aparências, que Jesus não se deixa levar pela opinião dos outros, porque Ele veio para fazer a vontade do Pai. Uma das formas da gente não se deixar levar pela opinião dos outros é essa. Jesus nos dá um exemplo. Quando nós temos diante de nós qual é o nosso dever, qual é a nossa responsabilidade, quando nós temos diante de nós qual é a vontade de Deus e para que nós fomos criados e para que nós fomos feitos e qual é o nosso dever cristão, a opinião dos outros não interessa, a opinião dos outros não importa. Às vezes nós ficamos muito mais preocupados com a opinião dos outros do que verdadeiramente aquilo que é o nosso dever realizar. Jesus não se deixava levar por isso. Portanto, Ele tinha muito presente diante dele qual era a vontade de Deus. Portanto, os fariseus, os herodianos, afirmam apenas para se fazerem ouvir, mas o seu coração está muito distante daquela verdade. Aliás, eles querem, na verdade, fazer Jesus cair numa armadilha, para então poder acusá-lo. Meus irmãos, aquelas palavras, aquela afirmação, ela é uma afirmação
verdadeira. É uma expressão preciosa, verdadeira. Com efeito, Jesus, ele é sincero. Jesus ensina o caminho de Deus. Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, ele mesmo é o caminho pelo qual nós somos chamados a percorrer. Ele mesmo é o caminho que nos conduz ao Pai. Mas é aqui que eu quero chamar a atenção. Vejam que nem sempre falar algo sobre Jesus, nem sempre dizer quem é Jesus, significa que nós acreditamos nele. Significa que nós de fato assumimos a sua palavra, procuramos nos identificar com a sua vida. Vejam, os fariseus também afirmaram coisas verdadeiras sobre Jesus. Os herodianos que queriam armar contra Jesus também fizeram afirmações tão preciosas. No entanto, que não gerou de certa forma mudança nenhuma, só da boca para fora. Meus irmãos, como é perigoso nós também termos a mesma atitude, dizermos que Jesus é Deus, dizermos que Jesus é Senhor, mas na verdade nós não o dizemos de dentro, apenas da boca para fora, apenas como uma afirmação teórica e não como uma verdadeira profissão de fé. Portanto, dizer quem é Jesus, dizer quem é Jesus é reconhecê-lo, e reconhecê-lo é assumi-lo, é estar sob o seu domínio. Dizer que Jesus é Senhor significa que nós estamos dizendo que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele ocupa o lugar que lhe é devido na nossa vida, que é o lugar de Deus, como nós ouvimos na primeira leitura. Há um só Deus, há um só Senhor, um único Senhor, não existem outros deuses fora do Senhor. Tudo se encontra sob o domínio de Deus, e nada que não está sob o seu domínio, ou aquilo que não está sob o seu domínio, não pertence a Ele. Portanto, meus irmãos, reconhecer que Jesus é Senhor é dar-lhe o lugar que lhe é devido. Agora vejam, quando nós colocamos outros senhores com letra minúscula na nossa vida, esses senhores que se tornam nossos deuses, eles também nos dominam, mas eles nos dominam não para nos elevar, porque Jesus é Deus, Ele é Senhor, e Ele veio ao mundo para dominar a humanidade, a fim de conduzir a humanidade para Deus, a fim de elevar a humanidade. Agora, os outros deuses terrenos, os deuses que nós muitas vezes adoramos na terra, os deuses a quem muitas vezes nós nos submetemos, que permitimos que nos dominem, esses deuses não elevam, eles não nos elevam. Esses deuses, eles não geram a vida, pelo contrário, esses deuses nos dominam para nos conduzir cada vez mais para baixo, para nos conduzir à morte. Esses deuses, eles na verdade nos dominam a fim de nos escravizar, de nos tornar submissos a eles. Que deuses são esses? Muitos. O Deus do dinheiro, das riquezas, o Deus do materialismo, o Deus das paixões, o Deus do erotismo, o Deus, enfim, dos vícios. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos colocando no lugar de Deus outros deuses e estamos nos deixando dominar por eles, porque Senhor é dominação. Domine, Senhor,
Há um só Senhor, diz o profeta Isaías, há um só Deus. E todas as vezes que nós colocamos outra coisa no lugar de Deus, nós nos tornamos então escravos, dominados, porque eles se tornam dominadores. Portanto, não basta só dizer que Jesus é Senhor. Os fariseus também disseram, os herodianos também disseram. Não, eles disseram toda a verdade de Jesus. No entanto, uma verdade que eles não tinham dentro deles. Uma verdade que não havia alcançado o coração, a consciência e, consequentemente, as atitudes deles. Se Jesus viesse hoje também para nós e nos perguntasse quem Ele é, se nós também, certamente, muitos de nós aqui, saberíamos dizer algo verdadeiro sobre Jesus. No entanto, será que aquilo que dizemos é algo que de fato acreditamos e vivenciamos, ou é como os fariseus e os herodianos, apenas da boca para fora? Se for apenas da boca para fora, se nós dizemos, o Senhor é Deus, é o Senhor da minha vida, é o Senhor de tudo, do mundo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é o caminho que leva a Deus, Jesus olharia bem para nós talvez e diria, hipócrita, hipócrita. O que é hipocrisia, meus irmãos? O que é hipocrisia? Como é que a gente identifica uma hipocrisia? Nunca se viveu tantas hipocrisias, não é? O que é hipocrisia? Hipocrisia é falar uma coisa e fazer outra. Hipocrisia é a gente ver aquela pessoa fazendo um discurso, falando algo, e nós sabemos que a sua atitude é totalmente divergente daquilo que ela diz. Hipocrisia é alguém dizer algo que não é verdadeiro, quem dera que fosse. Nós vemos hipocrisias a todo instante, basta ligar a televisão, muita hipocrisia. Basta chegar, ano eleitoral, a gente vê muita hipocrisia, e assim por diante. Só que hipocrisia não está só lá, está aqui também, está aqui também. Todos nós temos um pouquinho de hipocrisia, todos nós dizemos uma coisa, mas na hora de exercer aquilo que dizemos, nem sempre é assim. Nem sempre aquilo que fazemos é na mesma medida com que falamos, com que afirmamos. Jesus usa de uma expressão muito forte, hipócritas, hipócritas. Portanto, hipocrisia é a gente dizer algo de Jesus que nós mesmos não acreditamos ou não praticamos. Portanto, dizer que Jesus é Senhor significa reconhecê-lo como Senhor e dar-lhe o lugar que lhe é devido. O lugar do Senhor é no centro, o lugar do Senhor é no trono, no centro, não é isso? É ali que está o Senhor. Portanto, o lugar do Senhor na nossa vida, onde é? No centro do nosso coração, no centro da nossa consciência, no centro das nossas decisões, no centro das nossas escolhas, no centro da nossa vida. Senão, é hipocrisia. E por fim, a segunda parte do Evangelho, já mais conhecida por nós, quando então, para armar contra Jesus, eles perguntam a Jesus, é lícito ou não pagar imposto a César? Se Jesus dissesse que sim, é lícito, Jesus estaria indo de certa forma contra as pessoas, o povo. Por quê? Não porque não fosse lícito pagar o imposto. Pagar o imposto é lícito, faz parte da lei. Nós temos esse dever como cidadãos, todos nós temos o dever de pagar os nossos impostos devidamente. No entanto, sabemos que naquele tempo havia muita corrupção e o imposto era empregado de forma injusta, de forma desonesta. Naquele tempo só, viu? Hoje não, mas naquele tempo o imposto era de forma
impositiva e desonesta, e havia muita corrupção. Então, e o povo era oprimido por isso. Porque o que é o imposto, meus irmãos? O imposto é, na verdade, pagar pelos serviços que são prestados a nós. Então nós pagamos o imposto e esse imposto é restituído a nós com serviços. Então a gente paga o imposto e é restituído a nós o quê? O tratamento da saúde. Nós pagamos o imposto e é restituído a nós os serviços públicos. Então o imposto ele é lícito, é um bem até, né? O imposto dado e o imposto restituído em serviços, é isso, é a sociedade, né? Então, não era bem assim que acontecia naquele tempo. E Jesus então percebeu isso. E por isso, se Jesus dissesse, não paguem o imposto, Jesus estaria errado também. Jesus estaria indo contra a lei. Não paguem, porque vocês não estão sendo restituídos. Há muita corrupção, não paguem. Não, uma coisa é o seu dever, outra coisa é o seu direito, né? Todos têm deveres e direitos, e se muitas vezes o dever de quem deveria, né, salvaguardar os seus direitos não é cumprido, nem por isso justifica que você não pratique o seu dever como cidadão, e vice-versa. Mas Jesus quer chamar a atenção para além. Jesus não veio só para realizar uma justiça social, política, econômica. Jesus veio para realizar a justiça de Deus. Jesus veio para realizar a salvação do homem. E mesmo que o homem sofra essa realidade injusta, mesmo que o homem seja muitas vezes vítima desta sociedade corrupta, etc., ainda assim, Jesus quer que o homem seja salvo, que ele alcance a salvação. E por isso Jesus aproveita a oportunidade para trazer esse ensinamento. Então Jesus diz, cadê a moeda do imposto? Está aqui. O que está escrito nessa moeda? O que está nessa moeda? Quem está gravado nela? Qual é a figura dessa moeda? César. Pois, portanto, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A imagem de Deus que está gravada no homem. Portanto, dê a Deus o que é de Deus, o homem. De certa forma, Jesus resolveu a questão. Por quê? Porque fazer justiça social é devolver o homem também a Deus. Quando a gente gera uma saúde digna para os cidadãos, eu estou também, como governante, devolvendo a Deus o que é de Deus, que é a vida do homem. Portanto, dai a César o que é de César. Se a moeda tem a figura dele, a inscrição dele, deem a ele o que é dele. Mas deem a Deus o que é de Deus. Jesus quis dizer isso tanto para os governantes, para os herodianos, para os fariseus, como para cada um de nós. Portanto, meus irmãos, a imagem de Deus está gravada em nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se a imagem de César está no ouro, a imagem de Deus está gravada no gênero humano. Se a moeda de César é ouro, a moeda de Deus é o homem. A moeda de Deus é o homem. Portanto, Deus também quer ser restituído. Deus também quer a restituição daquilo que Ele deu, daquilo que Ele ofereceu. Ele ofereceu o seu Filho Jesus Cristo, que assumiu a condição humana, se fazendo em tudo igual a nós, menos no pecado. E Ele o fez por quê? Para restituir os homens a Ele. Portanto, nós pertencemos a Deus, e Deus espera que um dia Ele seja também restituído com a humanidade, que o homem seja devolvido para Deus, que o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, possa um dia ser devolvido para Deus integralmente. O que significa isso? Que o homem seja entregue a Deus do modo pelo qual ele foi criado.
Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E se muitas vezes ao longo da vida essa imagem de Deus vai meio que desaparecendo em nós com o pecado, quando nós vamos escolhendo servir outros deuses, que nós possamos novamente então reconhecer verdadeiramente Deus como nosso Senhor, e que ao estarmos diante de Deus um dia no céu, seja restituído a Deus aquilo que lhe pertence, o homem, a sua consciência, o seu coração. Quem diz isso é Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim: se César exige a própria imagem, se César exige que a própria imagem seja gravada numa moeda, assim Deus exigirá de cada homem que a imagem divina esteja esculpida nele. Deus exigirá que a sua imagem esteja gravada em nós, e a imagem de Deus será a santidade com que nós vivemos. É esta a gravação que Deus faz e que Deus exigirá de nós. Do mesmo modo que se devolve a moeda a César, assim se restitui a Deus a alma iluminada e impressa pela luz do seu rosto. Portanto, meus irmãos, dai a César o que é de César, mas não nos esqueçamos que um dia também teremos que dar a Deus aquilo que lhe pertence, que é o homem íntegro, o homem santo, o homem totalmente restaurado e reconciliado com Ele. Assim seja. Amém.